Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração, quase caiu o microfone. Se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor, se você gostar aqui do canal. E vamos embora pra gente poder falar das notícias logo depois da vinheta. Bem, a gente já começa falando, na verdade, quando a gente fala sobre notícias, a gente está falando aqui sobre camisa, hoje do Fluminense, exatamente. O Fluminense não vazou, né, mas vazou uma imagem, que eu vou botar aí na tela agora para vocês darem uma olhada, né. Vazou essa imagem aí da que seria, ou será, enfim, tá até difícil de somar todas as notícias ali, a terceira camisa de 2022. Aí você pode falar, Gabriel, mas já lançaram 3. Porque lançaram a 1, a 2 e a 4. Né? Parece a linha do metrô do Rio de Janeiro, que tem linha 1, linha 2 e linha 4. Mas enfim, acabou vazando essa camisa. Segundo Marcelo Neves, do jornal O Globo, é uma camisa diferente da que foi apresentada aos conselheiros lá no Salão Nobre do Fluminense, ou seja, não é exatamente a camisa que foi apresentado a eles, mas as mudanças, as diferenças são o seguinte. O tom de grená é um pouco mais escuro em relação ao que está na foto. Aí isso daí eu acho que, enfim, não tem tanto valor, porque se for para pensar, é uma foto muito mal tirada, né? Então, isso não tem ali, pode ser uma questão de iluminação da foto mesmo. E, segundo eles, há detalhes na camisa que também não aparecem bem na imagem, como a gola, a manga e até uma padronagem ali na camisa, mas que o uniforme é bem parecido com o apresentado aos conselheiros. Ou seja, essa camisa que a gente tá vendo aí, você tá vendo aí na tela, ela é muito parecida e, ao que parece, imagino eu, deve sim ser 90% igual. Eu até coloco uma possibilidade que é o seguinte: se essa camisa aí vazou, já tá com a etiqueta, já tá tudo, ela é a camisa que vai ser vendida. Talvez o que possa ter acontecido é camisa feminina e camisa masculina. A Umbro tem feito isso, algo que eu acho bem ridículo, assim, que é fazer uma camisa diferente pro público feminino, sem dar a elas a opção de comprar a camisa igual. A camisa, ela não tá aqui agora, mas a camisa branca atual do Fluminense, que tem a gola tricolor, a gola polo, eu entrei na loja do Flu esses dias e eu olhei uma camisa branca do Fluminense com gola V branca. Eu falei, pô, essa daqui eu acho que eu não tenho. A menina falou, não, essa é feminina. Aí eu falei, cara, é muito diferente. Então pode ser que seja um caso de uma versão feminina, versão masculina, pode ser isso, mas fato é que deve ser muito parecido. Eu gostei muito dessa camisa, grená e branco. Acho que foge um pouco do que virou o grená com dourado, porque nunca vão alcançar o que a Adidas fez em 2012. Mesmo se alcançarem, a nostalgia não vai deixar alcançar. Então gostei desse modelo de camisa. Lembrando, isso faz parte do lançamento da Umbro em homenagem às seleções da Copa do Mundo, né? Ela pega os times que ela tem no Brasil e faz camisas remetendo à Copa do Mundo. Alguns têm uma ligação, como de fato o Fluminense tem, com a Inglaterra, né? Que é homenageada nessa camisa grená. Não faria sentido o Fluminense homenagear a Inglaterra fazendo a camisa branca, né? O Fluminense tem a sua relação com a Inglaterra. Às vezes, nem sempre tem ali uma lógica disso, não, né? Em 2018, por exemplo, teve a Umbro homenageando a Chapecoense e a Colômbia, óbvio, tinha uma grande relação. O Grêmio e o Uruguai, pô, são vizinhos ali, né? O Rio Grande do Sul e o Uruguai, mas teve Atlético Paranaense e Espanha numa camisa bizarra, sem qualquer relação. Bahia e Rússia também, qualquer relação a não ser as cores. Não existia. Então, vamos ver. Em breve isso deve ser divulgado também já pelo Fluminense pra gente poder ver mais detalhes dessa camisa e saber data de venda e etc. Bem, a gente vai para uma outra notícia agora, que é sobre a Liga de Futebol. A Liga Forte Futebol, enfim, tudo isso como você quiser chamar. Tá tendo uma reunião na tarde dessa terça-feira em São Paulo, e o próprio presidente Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, publicou isso nas suas redes sociais. Tá aí na tela, ó, a imagem que ele publicou nas redes sociais, no Instagram dele, né, sendo mais exato, sobre a reunião da Liga Forte Futebol em São Paulo, falando sobre receitas de TV, enfim, e questões comerciais do Fluminense. Se você tá muito por fora do assunto Liga, pesquisa aqui no canal, porque tem vários vídeos explicando todo o contexto, as discussões que aconteceram e etc, tá? Até para não ficar muito repetitivo. Mas, em resumo, a matéria do GE. Globo, falando sobre a Liga, diz que, basicamente,
o presidente do Fluminense, os presidentes de todos os clubes, vou ler rapidinho quais são, tá? América Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Avaí, Brusque, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Correia, Sport, Tombense e Vila Nova. Todos os presidentes ou com representante do clube estão nessa reunião e que o principal ponto dessa reunião vai ter um representante da Libra, que é a liga que tem Flamengo, São Paulo, os times paulistas, enfim, alguns outros times do Brasil, para poder chegar a um ponto de... Aí eu vou abrir aspas para o presidente Mário Bittencourt. O número-chave é a diferença do primeiro para o último, arrecadação de TV. É o grande X da questão. Precisamos encontrar essa fórmula e defender essa fórmula. Hoje haverá essa reunião técnica com a Libra, mais uma para que a gente possa apresentar novamente a eles. Acredito que estejam discutindo a nossa proposta. O que resolve é o que todas as grandes ligas utilizam. O que o primeiro não ganha um valor extremo sobre o último da competição. Fecha aspas. Então, o grande embate nesse momento é esse. O pessoal da Liga Forte Futebol, que tem a maioria dos times, mas um peso menor em relação à torcida e títulos, por exemplo, querem isso, e aí é aquela história. Sem um grupo não há liga, sem outro grupo também não há liga. Então precisa chegar ao entendimento. O que o Liga Forte Futebol quer? Que o primeiro não ganhe muito mais do que o último. É isso. Que ganhe 5 vezes mais, 4 vezes mais. E o que a Libra hoje ela questiona ainda, né? Questiona que não foi apresentado ainda um cálculo exato para que isso aconteça. Enfim, depois dessa reunião, a gente deve ter mais informações para poder falar sobre a Libra e sobre a discussão que vai acontecer e se chegaram a algum entendimento dada a fórmula. Fato é, nesse ponto o Mário Bittencourt está completamente certo. Não pode dar o mole que nós demos em 2016. Querer dinheiro rápido e olhar só o bolo sem olhar a diferença que a gente vai ter. Não adianta nada a gente ganhar muito mais dinheiro que a gente ganha agora se a gente nunca mais vai ter chance de ser campeão de nada. Bem, o último assunto é o assunto Matheus Ferraz, né? A volta do assunto Matheus Ferraz. Vamos lá. Ainda no caso Matheus Ferraz, de sábado para cá, eu consegui algumas informações, enfim, outras pessoas também apuraram. Então a gente tem algumas atualizações para poder trazer algumas novidades também aqui do canal exclusivas, né? Eu vi que o André, do canal Sentimento Tricolor, ele fez um vídeo, ele publicou um vídeo sobre o Matheus Ferraz, eu assisti o vídeo, e ele traz algumas informações novas. Por exemplo, a lesão dessa vez, do ligamento cruzado anterior, né, que o Matheus Ferraz sofreu, foi no joelho esquerdo. Ele tinha sofrido lá em 2019 no joelho direito. Então isso é uma informação importante, porque era um joelho diferente da que ele já tinha tido. E que ele já fez a cirurgia. O GE. Globo também confirmou essa informação de que já foi feita a cirurgia. Segure esse ponto aí. Eu perguntei à assessoria do Fluminense, novamente, perguntei ao longo da terça-feira, sobre os motivos deles não confirmarem. Até agora o que a gente tem é o seguinte: a informação minha, depois o Vitor Lessa falou, aí isso ainda no sábado, né, de lesão, aí depois eu trouxe a lesão, que a lesão era ligamento cruzado anterior. Aí o André trouxe que foi no joelho esquerdo, que já fez cirurgia, o GE confirmou, mas o Fluminense ainda não deu um pio sobre isso. Inclusive, não colocou no comunicado feito à imprensa, que sempre consta lá todos os lesionados do time, e por várias vezes já foi perguntado, inclusive, né, do tipo, fulano de tal, não foi relacionado por quê? Se não tá lá, é porque foi opção do treinador. Enfim, no Fluminense ainda não se explicou do porquê não comunicou sobre a lesão de Matheus Ferraz em momento nenhum. E vale destacar até que no vídeo do André, ele chega a citar de que já faz quase 2 meses de lesão de Matheus Ferraz. E ninguém estava sabendo. Ninguém mesmo. Isso não estava sendo vazado para lugar nenhum. Tanto que eu falei que há mais ou menos uns 30, 40 dias, o Náutico entrou em contato com o Fluminense, olhou o Matheus Ferraz, entrou em contato, com o empresário, o Nilson Moura, empresário de Matheus Ferraz, e o empresário já sabia da lesão há uns 30, 40 dias, mas o Náutico não. Ninguém tinha noção disso. Enfim. E aí no vídeo do André, ele levanta uma questão dentro de uma possibilidade disso. Como eu falei, o Fluminense não se manifestou oficialmente até agora. De que não divulgar, ele até fala disso, né? Que não divulgar lesão em treino, de que o Fluminense não divulga lesão em treino. Só confirma quando a lesão em treino é publicada pela imprensa e o Fluminense passa a incluir isso no press kit depois.
Antes de mais nada, é bom deixar claro uma coisa. Mesmo que essa seja a explicação oficial do Fluminense, quando ele se manifestar sobre o caso, isso seria algo tão bizarro, tão sem lógica, de que o Fluminense só informa ao seu torcedor que tal jogador que foi contratado está lesionado sem a imprensa descobrir. Se ninguém vazar, e aí o torcedor não vai saber não, vai achar que é Diniz que nunca escolhe Matheus Ferraz. Isso é tão bizarro que eu acho bem difícil que o Fluminense venha a público falar sobre isso, tá? Só pra deixar claro. Acho bem difícil. Se fizer, vai ser, nossa, algo bem surpreendente. Eu acho que o Fluminense teria vergonha de confirmar, né, esse tipo de informação, do tipo, não, realmente nós não divulgamos lesão em treino e tal, a gente, enfim. Só que aí eu dei uma pesquisada e achei alguns casos, ou seja, isso não vale tanto, achei alguns casos onde, de fato, o Fluminense informou uma lesão em treinos antes da imprensa publicar que havia essa lesão. E a gente vai para alguns exemplos agora. No ano passado, por exemplo, 7 de março de 2021, já era a mesma galera do Fluminense, enfim. O Fluminense informou no Twitter que o meia Miguel apresentou dores após o treino deste sábado. Ou seja, dores após o treino. Hoje foi retirado da partida com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ou seja, o Fluminense informou que ele sentiu dores e não jogaria o jogo seguinte, que, se eu não estou enganado, era contra o Resende. Lembrando que Miguel havia saído de um jogo anterior com indigestão, um problema estomacal que nada tinha a ver com isso. Ou seja, apresentou dores depois do treino e o Fluminense mesmo informou que ele não jogaria o jogo seguinte. Lesão no treino que o Fluminense informou antes da imprensa publicar. Aqui outro caso de 2021, mas um pouquinho antes, né? Ainda no restinho da temporada 2020. O Vitor Lessa estava publicando os relacionados. Esse aqui é os relacionados do Press Kit, tá? Para quem não sabe, tá? Vem um pouquinho diferente para a imprensa em relação ao que vem para vocês no Twitter, né? No Instagram e tal. E aí, enfim, ele foi colocando, ele falou, ó, o Wellington Silva, ele foi, né, pontuando o que estava escrito no press kit, mesmo após ter voltado a treinar, está fora. E aí depois ele coloca, como informado pelo Fluminense, o Wellington Silva sentiu dores na coxa esquerda no treino de ontem e por isso foi cortado da partida. Ou seja, mais um caso em que o Fluminense estava informando algo de uma lesão, né, de dores, né, no treino, de lesão no treino, e que ninguém na imprensa tinha publicado. Mais um caso. E aqui um caso bem recente e mais claro. Esse daqui é o press kit, ó, que a gente recebe, a imprensa recebe, né? Imprensa. Fluminense e Corinthians, 15ª rodada, o jogo do último gol de Fred, né? Se a gente descer aqui, ó, e aí eu tô até mostrando o press kit pra vocês, quem assiste a live do canal 20 já vê. E aí você vê, ó, o Fluminense vai informando algumas coisas, pontua informações sobre o jogo, o árbitro, jogadores que estão pendurados, que tem amarelo, e aí, ó, vai se situando, ó. Por exemplo, Luan Freitas rompeu o ligamento cruzado. E aqui vem o ponto. O Fluminense estava divulgando algo que não tinha informação da imprensa nenhuma ainda, que o zagueiro David Braz sentiu dores na coxa direita durante o treino desta sexta-feira, ou seja, dores no treino, e ficou de fora da partida preventivamente. David Duarte, eu posso ter falado David Duarte alguma hora, mas David Braz, né, você tá vendo aqui. David Braz que ficou fora dessa partida contra o Corinthians e só retornou ao Fluminense de fato agora contra o Atlético Paranaense, ou seja, estava lesionado. O Fluminense não confirmou a lesão que foi, nem nada disso, mas mais uma vez informou a imprensa porque David Braz não estava sendo relacionado. Ele não foi relacionado porque sentiu dores na coxa direita. E vale destacar que já aconteceu em alguns casos, inclusive, como o de Luan Freitas, que apesar da lesão ter sido vazada para a imprensa antes, do Fluminense informar, em que o Fluminense se atualizava perfeitamente. Por exemplo, o caso de Luan Freitas, até o nome do médico, Dr. Douglas Santos, chefe do departamento médico do Fluminense, que fez a cirurgia, foi divulgado. De Matheus Ferraz, o jogador fez a cirurgia e a gente não recebeu qualquer informação. Tudo fechado a 7 chaves de informações sobre Matheus Ferraz. E aí a gente entra num ponto que é o seguinte... Segue a dúvida. Por que o Fluminense decidiu esconder por quase ou mais de 2 meses a lesão de Matheus Ferraz? Por que o Fluminense escondeu uma lesão de um jogador que fez cirurgia? Por que o Fluminense decidiu não informar para ninguém, para uma imprensa, a condição do jogador? O Fluminense, na pessoa de alguém da diretoria,
precisa se pronunciar por isso. Ou pelo menos que solte um comunicado oficial. O Fluminense precisa se pronunciar sobre isso. Porque isso fere completamente, eu falei isso no Twitter, a principal relação que o Fluminense vinha criando, de certa forma, com o seu torcedor. O torcedor, e aqui falo por mim, mas imagino que vendo os comentários dos últimos vídeos, muita gente até pense isso, foi ferido na transparência. Foi ferido na falta de informação. E isso levanta justamente a bola que é mais criticado, talvez o Mário Bittencourt, dá um motivo, como ele não tinha dado até agora, dá um motivo para levantar dúvidas. Será que isso, enfim, contratos obscuros, etc., coisas que eu nunca fiz acusação aqui, não vou fazer sem ter provas, isso dá motivos para que essas acusações aumentem ainda mais, dado que esconderam durante 2 meses a lesão de um jogador sem informar, que fez cirurgia e que, inclusive, pode ter seu contrato postergado caso não se recupere a tempo. E aí vale um detalhe, informação nova que eu consegui também, apurando, é que quanto seria... assim, muita gente perguntou, qual é o salário de Matheus Ferraz? Eu não gosto muito de ficar divulgando salário aqui. Tá, eu já bato nessa tecla aqui de novo, jogador é pessoa pública e a gente tem interesse, ele ganha muito justamente para que a gente saiba o salário dele. Porque ele ganha muito, porque ele tem uma mídia gigantesca, a gente é torcedor, a gente é sócio do Fluminense. Então assim, eu não vejo problema em divulgar, mas eu não curto muito, tá? Só que, nesse caso, era de extrema relevância, visto o prejuízo que o Fluminense vai ter. Já que Matheus Ferraz tinha contrato, até o ano passado ele tinha contrato até junho, e no ano passado, ele já sendo a quinta, sexta opção para esse setor, o contrato dele foi estendido até o final do ano. Ou seja, o contrato de Matheus Ferraz, já nessa condição em que ele estava agora nesse ano, de pouquíssimo ou nada de utilização dele, ele foi renovado por mais 6 meses. Bem, segundo a informação que eu apurei, o salário dele, CLT, mensal, né, ou seja, o que ele recebe na carteira, é de R$110 mil por mês. Como ele renovou por mais 6 meses, o contrato dele poderia ter acabado em junho, ele renovou por mais 6 meses e não vai ser utilizado nesses próximos 6 meses. Ele vai receber nesse período cerca de R$800 mil, que tem 13º, tem férias, tem tudo isso. Ou seja, cerca de R$800 mil que o Fluminense vai gastar de CLT com o Matheus Ferraz nesse período de lesão. Eu não sei se ele é um dos que recebe direitos de imagem, tá? O que é direito de imagem? Um pedaço do salário que entra para o Fluminense poder explorar a imagem dele. Eu não sei se ele recebe. A informação que eu tenho é que no esporte ele recebia. Inclusive, no esporte, ele processou o clube pernambucano após a saída dele de lá, porque existe um limite, porque direito de imagem você paga menos imposto. Um você é funcionário, o outro você é empresa prestando serviço. E aí, pra não criar uma maluquice assim, do tipo, o cara receber 5 mil de funcionário, né, de CLT, e 100 mil de direito de imagem, pagando menos imposto, existe uma regra que é, o direito de imagem não pode corresponder a mais do que 40% do salário CLT do jogador. Que aí você segura ali, né, até, enfim, para resguardar jogador e time. No esporte, quando ele saiu, ele processou o esporte porque ele recebia um percentual maior, ou seja, clube e jogador se acertaram ali, mas isso é um problema maior para o clube, para ele receber mais como direito de imagem do que poderia. E ele processou, enfim, o processo tá correndo, não sei se já finalizou, porque eu não cubro o esporte. Isso não é a prática do Fluminense, tá? É importante dizer, eu estou colocando isso, pontuando que ele recebia o direito de imagem no esporte. Então, mas como ele passou pela América Mineiro antes de vir para cá, acho que não tem como afirmar nada em relação a isso não. Mas aí fica em relação ao prejuízo que o Fluminense vai ter graças a essa lesão. Isso se não for necessário, dado que o Hudson foi necessário, e o Hudson era até mais jovem do que o Matheus Ferraz, enfim, tinha um físico até melhor do que o Matheus Ferraz, se não for necessário que o Matheus prolongue seu contrato com o Fluminense até o final da recuperação. Como sempre, deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Mais informações acontecendo, eu trago aqui no canal, seja comigo apurando, seja com outras pessoas apurando também. Mas esse é um caso importante. Você pode até estar pensando assim, pô, Gabriel, mas é Matheus Ferraz, o quinto zagueiro. Beleza, de fato, pro time em si, diferença nenhuma. Matheus Ferraz não ia jogar, estando bom e estando ruim também não vai jogar até o final do ano, isso é fato. Mas isso eu acho que a gente tem que abrir o olho. Tudo que aconteceu já e a gente tem que ser escaldado com clubes de futebol, e eu sempre falo isso, só se julga se uma gestão é boa ou ruim depois que ela acaba, porque aí você tem total conhecimento. A gente tem que ficar sempre de olho, porque é o nosso papel, já que a gente ama o Fluminense, resguardar o Fluminense também, e informação nunca é demais, nunca bata no mensageiro. A culpa não é do mensageiro, os jornalistas são mensageiros que trazem a informação para poder te informar. A culpa de renovar Matheus Ferraz ou de quando essa informação foi descoberta, inclusive, é do próprio Fluminense.
já que ele poderia ter divulgado há 2 meses atrás uma ótima sequência de vitórias. Não divulgou, escondeu a informação e ela foi revelada agora. Até a próxima, valeu.